vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de literatura. Gente, literatura tá acabando, finalmente. Bom, gente, hoje eu vim falar, não é exatamente uma escola literária, é um período de transição chamado de pré-modernismo. Por que pré-modernismo? Porque ele veio antes do modernismo. Não tenho certeza da data que ele começou, mais ou menos em 1900 e pouco, assim, tipo uns 1912, por aí. E ele foi até 1922, que foi quando começou a Semana da Arte Moderna, e aí é quando começa o modernismo de fato. Então ele ficou nessa faixa de transição. E ele é meio simultâneo ao simbolismo, eles dividem esse espaço. Tanto que por isso, os autores que eu vou apresentar nesse vídeo, na época eles eram criticados, eles não eram levados a sério, justamente por ainda existir o simbolismo como escola literária. E eles não eram uma escola literária, eles só foram se tornar grandes autores, reconhecidos, renomados, anos depois, quando começou o modernismo, que as pessoas entenderam a mentalidade deles, eles eram avançados para a época deles, né? O contexto. Vou falar sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil. Foi a época da política do café com leite, da Guerra dos Canudos, a revolta da vacina, a Guerra do Contestado, a revolta da chibata, as greves operárias, o ciclo da borracha e o cangaço. Bom, é uma época bem conhecida aqui no Brasil, né, que tava todo mundo se revoltando e se atentando mais, sendo mais politizado, né. Bom, as características dessa faixa de transição. Ruptura com o academicismo do passado. Então, o que acontece? Eles não têm mais aquela estética, preocupação com estética, não é mais uma coisa tão formal como costumava ser, entendeu? Denúncia do real, Brasil não oficial. Eles faziam críticas sobre o que estava acontecendo no país, entendeu? Era como se fosse assim um realismo, só que mais moderno. Regionalista, então eles usavam muitos lugares daqui do Brasil mesmo, subúrbio carioca. Eles usavam essas expressões. Ligação com a política e com a economia. Por quê? Porque eles criticavam essa política do café com leite, eles se expressavam de verdade, tanto politicamente quanto economicamente, então tá tudo interligado nessa época, tanto que o contexto dessa época é totalmente político com essas revoltas, né? Bom, agora os autores. O primeiro deles é Augusto dos Anjos, a primeira publicação dele foi Eu, 1912. Ele tem uma linguagem científica, ele tem um tom expressionista, então ele realmente se expressa, uma visão pessimista e desiludida, então ele não fica idealizando uma realidade, é a realidade crua e nua ali, e ainda com um toque de pessimismo. E sonetos e versos decassílabos, tá bom? Bom, Afonso Henrique Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Antes de explicar sobre ele, eu queria dizer que ele era negro. Então, na época, ele foi um dos menos valorizados, mas depois ele se tornou um dos ícones do nosso país. E se você nunca ouviu falar do Lima Barreto, cara, eu só lamento. Porque, sério, ele foi uma grande pessoa. Ele tinha uma literatura de contestação. Ele sempre se fazia perguntas sobre como assim isso, entendeu? Tipo, ele ficava indagando e fazendo perguntas retóricas para levar as pessoas a um pensamento. Ele tinha uma visão muito crítica da nossa realidade aqui do país. Ele gostava de ressaltar as desigualdades. A obra dele mais conhecida é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi de 1912, em que ele critica o patriotismo exagerado. Inclusive, uma característica que não tá aqui, mas que muitos desses autores que eu vou falar, eles faziam,
era criticar esse patriotismo exagerado, sabe? Eles não gostavam, porque eles estavam descontentes com a realidade brasileira, então pra eles era tipo assim, como assim você é patriota, entendeu? Bom, José Bento Monteiro Lobato. Se você nunca ouviu falar de Monteiro Lobato, eu também fico muito triste por você. Esse cara é conhecido por uma literatura infantil e militante. Tá vendo como os militantes são mais antigos do que o Twitter? Ele foi o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem a Narizinho, a Emília, a Cuca. Cara, isso é infância, isso é infância. Inclusive, em Monteiro Lobato, não sei se é em Monteiro Lobato, alguma cidade do Vale do Paraíba tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E é incrível, cara, tem os personagens lá, é mágico. Bom, ele era totalmente contra a elite cafeeira. Ele tinha uma maneira expressiva, mas ao mesmo tempo ele era conservador, entendeu? Então, assim, ele estava descontente com a realidade brasileira, mas ao mesmo tempo, se ele quisesse mudanças, não podiam ser mudanças drásticas porque ele era conservador, entendeu? E ele sempre escrevia sobre um caipira ignorante, que era assim por falta de intervenção política. Então, assim, a maneira dele se expressar sobre esse descontentamento era meio que um uso de determinismo ali, entendeu? Porque ele falava que os caipiras eram preguiçosos, que os caipiras eram isso, era aquilo por falta de intervenção política, entendeu? Então, ele era complicado. Inclusive, na Semana da Arte Moderna, o Monteiro Lobato era pra ele estar lá, mas ele teve uma briga com a Anita Moffat, não sei agora o sobrenome dela, não tenho certeza. Mas ele teve uma briga com ela e ele não participou, inclusive ele não é considerado um autor do modernismo por causa dessa briga, entendeu? Então, o gênio dele era complicado de se lidar e por isso ele também perdeu muitas oportunidades. Bom, e por fim, Euclides da Cunha, Os Sertões, 1902. Se trata sobre guerra e miséria, é um romance documental, tem uma linguagem bem detalhista, ele faz defesa do heroísmo dos sertanejos e também tem um pouco de determinismo. Então é isso, galera, esse é o pré-modernismo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amiguinhos. Queria agradecer meu editor mais uma vez, vai ficar aqui o meu Instagram, o Instagram dele, da minha parceira @confeitalibras, que eu sugiro que vocês sigam porque é um trabalho incrível. E por fim vai aparecer o Instagram do canal, @salvandodasprovas. É isso, galera, e até a próxima!